queridos, estamos aqui com mais um episódio do Manda Pro Jurídico. Eu tenho certeza absoluta que vocês estavam morrendo de saudade de mim. Por favor, se não estivessem, mintam nos comentários. Passei 3 semanas de férias, 3 semanas que foram essenciais para meu mínimo de saúde mental, que já estava no pé. Precisava desse momento de desopilar e foi incrível. Vocês ficaram aqui com os meus maravilhosos Pedro e Rodrigo, fazendo todas as apresentações, discutindo nos melhores temas. E aí, Pedro, como é que foi essas semanas sem mim? Como é que foram esses Tudo dias? bem, graças a Deus, sentimos sua falta, mas agora estamos com a mesa cheia. Um convidado excelente aqui que vai trazer muito para essa discussão, para esse debate. Tenho certeza que vai ser um episódiozaço. Gente, como eu só volto em grande estilo, voltei hoje com um super convidado. A gente tem tanta coisa pra falar, a gente tá aqui há quase meia hora fazendo um podcast antes do podcast de fato. Estamos aqui hoje com Giovanni Loz, um cara incrível que, além de ser sócio de uma área super relevante do Matos Filho, que é um dos maiores escritórios aqui do Brasil, ele é DJ. Além disso, ele é crossfiteiro, provando pra gente que pluralidade é essencial pra gente se desenvolver mais ainda. Fora isso, ele é um super acadêmico. Tá na dúvida? Dá um Google aí pra você ver o Lattes desse cara e todos os lugares que ele já passou. Ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem LLM em Stanford, ele tem qualificações em Harvard. Giovanni, com toda essa sua agenda, como é que você fez pra estar aqui com a gente hoje? Não, aqui é prioridade pra mim, né? Estar com vocês. Primeiro é uma honra, né, ser convidado por vocês. E eu acho assim, eu fiz o meu primeiro podcast com o Sapiro, que é amigo de vocês. Maravilhoso, né? Renato. Beijo, assisti inclusive, tá? Fiz meu dever de casa. E foi uma experiência tão legal, né? De você acabar comunicando com as pessoas, teve tanto feedback, então é uma experiência legal. E eu já assisti a vocês, então assim, é uma honra pra mim estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo ter vindo. Eu agradeço muito, assim, Renato, maravilhoso. Assisti o podcast de vocês, inclusive tive vários insights ouvindo. O Renato, um cara incrível que a gente admira demais. Giovanni, você é capixaba do Espírito Santo. Então, desenvolveu sua carreira fora desse eixo sudestino em que vivemos, fora desse eixo Rio-São Paulo. Se formou em Minas, foi para São Paulo, passou por grandes escritórios e chegou num momento de carreira que tem muitíssima visibilidade, construiu muita coisa. Como é que foi esse seu arco entre sair do Espírito Santo e chegar onde você chegou? Eu não sou só do Espírito Santo, eu nasci no interior do Espírito Santo, né? Você também é do interior. Eu sou do interior, assim, somos conectados pelo interior. Mais difícil ainda. Mais, vamos dizer assim, único, né? Numa cidade que tem 20 mil habitantes hoje, que se chama Santa Teresa. É uma cidade super pequena, é a primeira colônia de italianos do Brasil. E aí eu, bem novinho, já fui para Vitória. Mas quando eu decidi fazer direito, meu pai não era advogado, minha mãe não. Mas a única coisa que eles disseram se você quer fazer direito, você tem que ir para um lugar grande, que é o inverso da medicina, né? A gente tava falando de medicina, o pessoal pode se dar o luxo de ir para um lugar, às vezes é até mais vantajoso você ficar num lugar menor, né? E aí meu pai falou, você tem que sair daqui. Só que eu tinha família em Minas, então eu acabei indo para lá. Só que depois que eu fui para Minas, eu me toquei que o mercado lá não era tão evoluído, ele tem melhorado muito ao longo dos anos, né? Alguns grandes escritórios abriram em Minas recentemente. Isso acabou me levando a essa progressão de carreira, né? Originalmente, eu decidi para São Paulo, né? É o maior mercado jurídico do Brasil. Foi uma decisão acertada naquele momento, né? Comecei minha carreira no Pinheiro Neto, foi uma honra para mim ter começado no Pinheiro Neto. Grande escritório. Eu não só comecei no Pinheiro Neto quando o Pinheiro estava vivo e fazendo prova de estágio na sala do Pinheiro, que hoje é um museu, né? Então, é uma honra para mim ter passado, tenho grandes amigos ali no Pinheiro Neto. Só que a minha carreira foi uma busca pelo sucesso, né? Eu desde novo sabia que eu queria ser sócio de escritório grande, já era meu target. Eu comecei a escutar sobre isso com os meus amigos de São Paulo. Eu lembro que eu fazia estágio lá em Minas. E aí eu ficava correndo o interior lá. Às vezes eu viajava 4 horas para fazer protocolo de uma petição. Eu era um office boy de luxo, a verdade é essa, né? Quem nunca, Giovanni? Quem nunca atira a primeira pedra? E aí ia lá e voltava, eu ligava pros meus amigos e eles, não, eu trabalho no escritório Tosini e aqui tem paralegais e eu não preciso protocolar nada. Eu falei, gente, eu acho que eu tô no lugar errado, né? E aí eu já formei com esse direcionamento de ir para São Paulo. Eu sempre tive esse viés acadêmico também. A gente pode falar um pouco disso, de por que eu dei essa importância, né? O acadêmico não é uma
não foi baseado meramente num achismo, né? Eu Foi uma li artigos estratégia. econômicos que me mostraram que existe uma teoria econômica, a gente pode falar disso, que currículo impacta, tá? Na sua vida profissional. E aí eu fui construindo esse currículo e essa trajetória com esse foco de ser sócio de escritório grande. Talvez o que... E aí, assim, o engraçado é, você vai fazendo o plano, mas aí o plano te vence, né? A realidade vence o teu plano, né? Então, só que eu sempre falo, eu gosto de fazer o plano e se eu trocar de plano é porque alguma coisa melhor aconteceu. Tá? Normalmente é isso que aconteceu ao longo da minha carreira, né? Então eu fui fazendo isso e progredindo na carreira até chegar onde no Matos Filho, né? Então, uma coisa interessante, toda essa sua organização acadêmica, digamos assim, o fato de você ter feito um mestrado, se qualificando para o doutorado, ter feito um LLM, ter feito cursos de qualificação, foram estratégicos. Não foi algo que foi acontecendo, não foi simplesmente uma oportunidade. Você se organizou para fazer isso. Eu li quando eu gostava muito de economia e direito. Meu pai, ele tinha formação econômica. E aí, já na faculdade, eu peguei muitas matérias na economia. E aí, eu li um artigo de um professor de Stanford. Eu depois fui estudar em Stanford, né? Quem diria. Mas era um prêmio Nobel de Economia que falava sobre uma teoria, chama Teoria dos Sinais. Tá? E essa teoria dos sinais, ela deriva de um conceito que chama simetria de informações, que ganhou o prêmio Nobel de Economia umas 3 vezes. Tá? E, basicamente, essa teoria de sinais, ela fala o seguinte, que entre você e outra pessoa, existem informações que uma desconhece em relação à outra. E isso afeta, quando se refere a produtos, né, a questões que você esteja vendendo, comercializando, afeta o valor daquele produto, né? Então, por exemplo, um dos exemplos que ele cita é um carro velho. Eu que estou vendendo, eu sei mais do meu carro do que você. E aí você vai precificar de alguma forma, porque tem um risco. E aí ele fala, você pode criar sinais para identificar que o seu carro é melhor do que o competidor ali, que é um carro que está à venda e que, eventualmente, você não dá esse sinal. Por exemplo, trazer lá um certificado de uma mecânica renomada, falando, avaliei o seu carro, ele está num estado muito bom. E aí esse Michael Spence, ele faz uma avaliação disso citando a questão do currículo. E ele basicamente diz que quando você vai ser um candidato ao emprego, existe uma simetria entre você e o empregador. E você tem que dar sinais a esse empregador que te coloquem numa posição de vantagem, né, numa disputa de empregabilidade. E aí ele fala que existem sinais fracos e existem sinais fortes. Então, sinal fraco, por exemplo, é você se vestir bem. Então, por que é fraco? Porque uma pessoa que não é um candidato bom, ele pode se vestir bem. E ele não é um candidato bom. E o sinal forte são essas titulações difíceis de se conseguir. E aí, depois que eu li esse artigo, eu falei, bom, então eu tenho que me qualificar mais e mais. E aí isso me levou, né? Não só as qualificações acadêmicas. Eu sou advogado no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Isso é raro, mas isso foi estratégico. Quando eu fui para os Estados Unidos e eu me tornei advogado americano, eu falei, como eu posso me diferenciar do advogado americano? Aí eu falei, se eu me tornar advogado inglês. Aí eu me virei e fiz a prova do bar da Inglaterra. Então sempre fui buscando algo que eu falei, se a pessoa olhar, mesmo sem me conhecer, ela vai falar, bum, essa pessoa tem um diferencial. E foi construindo com base nisso. E aí eu tenho uma pergunta interessante, que eu quero que o Pedro responda essa pergunta também. Vou deixar o nosso convidado responder primeiro. Você tem toda essa trajetória acadêmica e de qualificações muito robustas, porque existem várias formas de qualificação, as que você traz na sua bagagem são muito robustas. Desde o momento em que você iniciou sua qualificação até hoje, não somente o mundo mudou muito, como a nossa carreira jurídica mudou muito. O que impacta, inclusive, os cursos, e aí vou falar cursos de forma genérica para tratar de qualquer qualificação, de médio e longo prazo. Você acha que ainda hoje, no momento atual que a gente vive, com essas mudanças acontecendo semanalmente, mensalmente, não só na sociedade como na nossa carreira, você ainda acha que cursos e qualificações de médio e longo prazo, elas valem a pena? Nossa, uma pergunta excelente. Eu estava discutindo esse tema recentemente. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte, e aí você falou muito bem disso, o mercado muda. Então, eu tenho 47 anos. Você tem 30 aí? Você falou? 34. Com carinha de 30, tá, gente? Por favor. Mas eu concorro com você. Tá? Se fosse no mesmo nicho. Você é uma sócia de um escritório com 34 anos. Sim.
E o meu filho, se fizer direito, talvez você concorra com ele quando ele formar. Então, algo que a gente tem que pensar é a nossa qualificação, ela não tem que olhar o mercado só para frente, ela tem que olhar o mercado que vai vir. Né? Não aquele que eu vivo hoje, né? Mas virão os seus competidores. Os seus competidores virão mais internacionalizados, os seus competidores virão com algumas expertises, como inteligência artificial, que para pessoas da minha idade, eventualmente, são mais difíceis, né? Por isso, você tem que estar sempre se atualizando, né? Então, quando eu fiz, né, minha internacionalização LLM, naquela época, as pessoas que iam fazer LLM, elas eram tão valorizadas que as empresas, os escritórios, pagavam business para a pessoa vir para o Brasil entrevistar. Olha isso. Hoje faz LLM, talvez a pessoa não arrume emprego. Então, assim, é uma qualificação legal, mas não é mais garantia de sucesso. Esse nível de diferencial. Né? Então, um dos pontos é esse. Agora, quando você vai para a qualificação em si, né, existe um valor intrínseco à qualificação, tirando o conhecimento, que é algo muito importante, que as pessoas normalmente não medem, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, fiz essa pergunta ontem para uma advogada, né? Assim, se eu te apresentar uma pessoa aqui, vou até citar uma universidade que não é a minha, para não... Né, da Thaís, a Harvard, né? Mas se eu falar assim, essa pessoa estudou em Harvard, o que vem à sua cabeça? Ela é muito competente, muito qualificada, no mínimo muito dedicada. Muito inteligente. É. Isso aí é um reconhecimento, um título numa universidade que você vai falar isso para um chinês, para um americano, para um japonês, para o príncipe William da Inglaterra, para o presidente Trump. Sim. E o cara vai pensar a Pro mesma Putin coisa e que pro você. Lula, para todo mundo. Né? Qual valor é isso? É incomensurável. Isso é você verdade. ter um título que no mundo inteiro, né, ele é algo que realmente tem um peso, né, na decisão. E aí, sobre esse valor, né, você tem um efeito econômico. A questão é que você não consegue medir esse efeito econômico. Você não consegue falar, bom, um cara estudou em Harvard, ele ganhou 2 mil a mais do que um cara... Existem vários artigos que falam que pessoas com titulação, eles tendem a ganhar mais. Mas é difícil você medir isso, né? Mas eu uso muito uma outra teoria econômica para discutir esse tema, que chama efeito borboleta. A teoria econômica, tem muito filme que fala disso, não sei se vocês já viram. Que fala, se você voltar no passado, muda uma coisinha e aí muda o futuro. O título é um efeito borboleta, você não consegue medir, mas o impacto dele muda totalmente a sua vida. Eu ter as titulações que eu tenho, né, mudou completamente a minha vida. Eu usar, né, ter feito USP, eu ter feito Stanford, mesmo a questão da qualificação internacional. Quando eu vou para um americano e falo, não, eu sou advogado americano, mas também sou advogado inglês. Cara, caramba, ele já me trata de outra maneira, né? Então isso é um peso. E isso não vai mudar. Eu acho que o que tem que mudar é os tipos de curso e qualificação. Você vai ter que olhar muito inteligência artificial, você vai ter que olhar... Mas eu acho que o lado humano também do networking que você cria, né? Eu estava falando isso também com uma das minhas advogadas, que ela está pretendendo fazer LLM. O Alumni, e a Thaís é Alumni lá de, né, presidente do Alumni de Harvard. Isso tem um peso. Você consegue acessar uma pessoa ali que estudou na sua universidade e ela sente uma conexão com você, né? E isso é algo que é muito importante. Eu até fiz uma comparação, porque você é de Volta Redonda, eu sou de Santa Teresa. Se eu encontro uma pessoa de Santa Teresa, parece um refugiado da Líbia, assim. Oh, meu Deus! Meu Deus! E é a mesma coisa, você encontrar uma pessoa de Stanford aqui, nossa, é Stanford? Sim, não, tamo junto. É um senso de pertencimento ali, né? Familiaridade. Isso tem um peso, né? Sim. Mas acho que os tipos de curso e qualificação vão mudar radicalmente, né, com a questão tecnológica nos próximos anos. E aí, para terminar, um ponto legal para vocês saberem, existe uma outra teoria econômica, vou citar muito teoria econômica aqui. A gente gosta. Chama Ondas da Inovação, tá? De um economista austríaco, chama Joseph Schumpeter. E aí, porque você falou que você fala muito de temas de tecnologia, né? Ela fala que a sociedade, ela trabalha em ondas de mudanças tecnológicas. Por exemplo, a Revolução Industrial. E aí, ele diz, as pessoas que seguem essa teoria passaram a escrever dizendo que nessa época, né, a partir de 2020, a gente estaria vivendo a onda da inovação número 6. A número 5 foi das Big Techs. Tá? A número 6 se concentraria em 3 temas: inteligência artificial, drones e transição energética. Eu li esse artigo pela primeira vez, eu falei, a pessoa deve ter escrito isso agora. Quando eu fui ver, já escreviam isso há 15, 20 anos atrás. Como se fosse mãe de Iná mesmo. Falando, daqui a 15 anos. E eu falei, gente... E hoje, toda vez que eu leio o jornal,
eu tenho coisas sobre esses temas. Não tem uma publicação que você não vê falando inteligência artificial, transição energética ou alguma coisa de drone. E isso mudou muito a forma como eu vejo as coisas e me preparo para o futuro. Eu tenho que entender desses temas, porque não tem jeito. Antes da gente falar pro futuro, de questão energética, eu queria só dar um step back no que você falou tudo, fazer tipo um compilado aqui na pergunta. A gente falou das teorias, você falou das teorias econômicas, da questão das certificações, né? Graduação, mestrado, enfim. E a gente sabe que o Brasil, se você for comparar principalmente com Harvard, que você citou, por exemplo, obviamente a gente não tem uma universidade que chegue nem perto disso, especialmente quando você trata do âmbito internacional de uma pessoa da China falar, eu fiz, sei lá, USP, que seja, ou FGV. Ela não vai nem saber o que é, provavelmente. Isso. Então, assim, a gente está atrás nesse aspecto educacional. Porém, você entende que o Brasil pode criar, na reformulação de grades jurídicas, a gente pode aprofundar até esse tema, algum mecanismo que a gente consiga ter uma visibilidade maior, especialmente porque o direito brasileiro faz você treinar num cenário muito mais difícil do que, por exemplo, quando você vai para um cenário no exterior onde, entre aspas, a questão legislativa é muito mais organizada e menos caótica do que no Brasil? Então, essa pergunta também é muito boa. Primeiro, assim, a gente tende a se desvalorizar muito, né, o brasileiro. Sim. Eu, quando fui trabalhar em história americano, eu tinha pânico. Assim, eu falava, eu posso ser demitido a qualquer momento, porque os caras são totalmente fora da curva, eu sou um brasileiro. Eu sou ninguém. Eu estudei, assim, drafting de contrato loucamente. Eu tenho lá os livros marcados até hoje, porque eu falei, putz, se eu errar um drafting aqui, eu contratei um analfabeto, me demite na mesma hora. Então, assim, eu fui para aquilo com a lógica de que eu era pior. Tá? Uhum. Quando eu cheguei lá, eu não era assim, tá? Tem prós e contras. Um ponto que você falou pró é esse. A gente é muito mais guerreiro, sabe? Assim, a gente trabalha na diversidade, entendeu? Aqui, Brasil, é diversidade. O problema é cliente difícil, é situação difícil. Isso que você falou. Então, assim, eu acho que você estudar nessas grandes universidades, né, e você viver num ambiente americanizado, vamos dizer assim, tem uma vantagem. Você tem acesso a muita coisa, muita informação. Mas essas pessoas, elas formam também muito cruas em outros aspectos da vida, sabe? Sim. Assim, muito cruas, sabe? Não tem... Por exemplo, o sócio de história americano, ele tende a ser muito pouco captador, porque as coisas caem no colo dele. Ele não leva o cliente para jantar, ele não viaja atrás de cliente, tá? Assim, é totalmente diferente. A gente não, eu tô toda hora lá chamando o cliente para jantar, é evento, é não sei o quê. Os caras não fazem isso, é outro mercado. Então, eu acho assim... Primeiro, a gente tem que valorizar um pouco as coisas boas que a gente tem, que é isso que você falou, tá? E segundo, eu acho que o ensino jurídico, como várias outras coisas na vida, né, eles estão se tornando cada vez mais uniformes em alguns aspectos, né? A internet trouxe muito isso. Você consegue ver uma aula de Harvard, de Stanford, de Yale, online, você consegue ver o nível da aula, a tecnologia também. Hoje em dia, a tecnologia é barata, você traz a mesma tecnologia para o Brasil. Inclusive, só fazendo parênteses aqui, para quem não sabe, Harvard, inclusive, que a gente está citando aqui tanto, tem a Stanford também, várias outras universidades, elas, inclusive, têm cursos gratuitos. Sim. Então, você não precisa nem dolarizar aí o teu capital para poder... Você tem cursos rápidos ali, acessíveis, gratuitos, que você pode já começar a se especializar aí. Sim, então isso eu acho que vai trazer um pouco mais de uniformidade aí para o ensino. O que a gente precisa é que o meio acadêmico brasileiro esteja aberto a trazer essas coisas. Aqui no Rio, eu sou particularmente fã da AGV, assim. O Sérgio está fazendo um trabalho sensacional. Acho que ele tem trazido... Ele já tem aulas em inglês com professores estrangeiros. Ele tem trazido muita coisa de fora. Isso vai acontecer, é inevitável. A questão é o tempo que vai demorar. E acho que sim, isso, né, vai nos tornar mais completos aqui como profissionais também no mercado brasileiro. Acho que um ponto super relevante que o Giovanni trouxe em complemento à sua pergunta, Pedro, foi que nós brasileiros, no geral, a gente tem uma autoestima baixa porque numa régua comparativa a gente se sente sempre muito pior. E quando a gente é profissional e se confronta com outros profissionais de jurisdições internacionais, a gente acha que a gente, assim, vai chegar completamente despreparado. Só que é interessante que quando a gente analisa friamente o nível, e você falou brilhantemente, Giovanni, o nível de adversidade que o advogado brasileiro ele vive, você vive num cenário com o judiciário, com uma série de aspectos positivos, mas com muitos aspectos negativos, inclusive o seu acúmulo, o seu estresse ali da máquina pública. Quando você vive esse nosso cenário legislativo, nosso cenário econômico, o advogado brasileiro que atua no Brasil,
ele faz muitas vezes milagre, né? Então, eu acho que esse tipo de soft skill, mas que é quase uma hard skill de você conseguir lidar com todas essas dificuldades também, faz com que, às vezes, você, até numa mesa de negociação internacional, você esteja ligeiramente tão preparado ou mais. A gente tem um problema gravíssimo, acho que, de autoestima, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito. Aliás, seguindo até o que a gente estava fazendo no anterior, né? Que já, para quem não é no Clube do Manda ainda, se inscreva para começar a saber como é que funciona os bastidores aqui do Manda pro Jurídico, mas a gente falou muito sobre o ponto de vista de organização. Aí já indo mais para a parte organizacional. Uma coisa que aí eu traço em paralelo com os escritórios que eu já trabalhei nos Estados Unidos ou na Europa, e até na China também, mas mais nos Estados Unidos, o que eu vou falar especificamente, é a organização da estrutura deles, mas principalmente dados. Pô, os Estados Unidos tem quase que uma tara com estatística, né? Com dados, informação, assim. Eles têm quase um departamento, toda empresa tem um departamento estatístico para trabalhar informações de dados. E isso é uma coisa que eu acho muito carente nos escritórios do Brasil. E aí eu estendo qualquer porte de escritório. Obviamente, que você está falando do Matos Filho, é uma puta estrutura, aí você pode ser até um ponto fora da curva. Mas eu acho que no grosso, assim, na maioria dos escritórios, a gente não trabalha muito com essas informações de dados. Dados, organização interna, governança corporativa, que era um assunto que a gente estava aqui falando antes, só contextualizando vocês. Como que você enxerga que o Brasil, principalmente os escritórios brasileiros aqui eu vou falar, pode se espelhar nesse perfil, nesse ponto específico do mercado, principalmente norte-americano que tem, e nessa estrutura organizacional, que aí eu estendo a Europa também, dos escritórios, que na minha visão estão um pouco mais à frente que os escritórios brasileiros, e aí, obviamente, agregando com o nosso caótico, acho que a gente podia dar um boomzinho aí no mercado competitivo internacional. Isso que você falou é sensacional. Eu puxei, uma das coisas que eu mais trouxe dos Estados Unidos foi essa tara por dados. Eu sou louco. Eu já gostava do tema. Eu lembro que teve uma época que, antes de eu fazer a universidade, eu até pensei em fazer estatística. Eu sempre gostei muito de matemática e dados, né? Mas quando eu fui para os Estados Unidos, isso é muito claro, né? Até quem segue o beisebol é praticamente só dados, né? O cara recruta com base em dados, tudo aquilo é fórmula matemática. Mas indo para a questão dos escritórios, sim, eles têm um acompanhamento melhor dos dados. Acho que isso é algo, né, que coloca eles em vantagem em várias coisas, né? A gente trouxe muito disso no Matos Filho para cá. Não estamos no mesmo patamar, tá? Acho que podemos melhorar cada vez mais para chegar lá. Mas é isso mesmo. Desde no aspecto de transações, a gente tinha uma apresentação anual no escritório, lá no meu escritório americano, que ele falava assim, ó, fizemos 300 transações no ano. Tais tinham cláusula tal tinha cláusula tal, o vendedor faz 20%, aceita essa cláusula. Isso te dá muito mais confiança, né, de você negociar um contrato. Fala, putz, isso aqui eu aceito ou não aceito? A gente trouxe muito disso para o Brasil. Na parte de contencioso também, de você analisar o número de ações, entrei, quantas perderam, quantas ganharam, quais foram os argumentos, né? Isso tudo ajuda. Acho que isso é uma questão cultural, vai ser difícil a gente trazer isso da forma como eles fazem, né? Mas a gente tem que se inspirar e trazer cada vez mais. Acho que para isso também a gente tem uma dificuldade, a gente estava falando um pouco disso, que é transparência de informação, né? Por que você também conseguia fazer avaliações até mais profundas ali no mercado americano sobre transações? Porque a maioria das transações são no mercado aberto, né? De empresas listadas. E aí o contrato é público. E aí você consegue dar muito mais informação para o cliente, né? No mercado jurídico, lá, todos os escritórios divulgam seu faturamento, seu lucro por sócio, revenue per lawyer, todos, né? Aqui nós somos o único que divulgamos nosso faturamento anual, né? E aí só para fazer um paralelo aqui, para quem não é do direito ou para quem está começando, é porque a maioria dos escritórios dos Estados Unidos é como se fosse uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. Aqui no Brasil a gente tem aquela... Na regra, né, uma sociedade sugênica, que é uma sociedade civil de advocacia, não é uma limitada, né, nada nesse sentido, não é uma sociedade empresária propriamente dita. Então também tem essa questão de vou divulgar, não vou, quanto é interessante. É óbvio que você se tratando do Matos Filho, que é um escritório gigante, existe um outro viés ali que foge, eu acho que a lógica da maioria dos escritórios nesse sentido, você não acha? Lá, e aí só para até contar a história para vocês, né? Eles não têm obrigação de publicação. Sim, tá? sim. O que aconteceu é o seguinte: o American Lawyer, que é a publicação mais famosa dos advogados lá nos Estados Unidos, ele criou essa ideia de fazer a divulgação. Ele buscou alguns escritórios e falou: você quer divulgar?
e alguns escritórios entenderam que aquilo seria um instrumento de marketing, de certa forma, de posicionamento de mercado. Quando uns fizeram, os outros foram e falaram, então eu vou fazer também. E aí todo mundo acabou divulgando, virou uma coisa, né? Um posicionamento de mercado. E aí até pelas informações que eles divulgam, você consegue entender qual o posicionamento de mercado de cada firma. Sim. Algumas, por exemplo, focam em ter 50 filiais pelos Estados Unidos. É óbvio que ela não vai ter o lucro por partner do cara que só tem em Nova York, cujo custo de vida é muito mais elevado. Significa que um é melhor que o outro? Não. Mas você consegue enxergar os posicionamentos de mercado, né? Acho que o mercado brasileiro, você tem dificuldade de acessar informações, seja no contexto das empresas, dos clientes ou dos escritórios, para você formar esse dado estatístico. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E acho que a gente tem que fazer. Isso é um lado. Por outro, você tem já hoje algumas informações interessantes quando você vai olhar mercadologia nacional. Uma você vai num Latin Lawyer, né? Eles têm lá Latin Lawyer 250. Você consegue ver tamanho do escritório. Você já consegue enxergar, por exemplo, e eles fazem contagem no site, né? Não é o escritório que reporta. Você já consegue enxergar, por exemplo, o mercado brasileiro é muito maior que os nossos colegas latino-americanos. Por um lado, a gente olha o americano e fala, nossa, mas ele é o número 1 do mundo. Mas quando você olha os outros latinos, nós somos muito maiores. Os 10 maiores escritórios brasileiros, eu acho que só tem um escritório argentino e um mexicano que rivaliza para talvez entrar nos nossos 10, tá? Não existe escritório de 500 advogados na Argentina, não existe escritório de 500 advogados no México. Então, o nosso mercado é muito maior, né? E aí você vai vendo ali os dados e você vai conseguindo entender um pouco o posicionamento de mercado também das firmas. Pelo número de sócios, pelo número de filiais, aonde estão as filiais. Então, a gente tem que trabalhar um pouco essas informações. Eu acho que... Desculpa te cortar, Pedro, mas eu acho que uma coisa super importante da audiência perceber, porque foi algo não citado aqui. Nessa mesa hoje, acho que por um acaso, acho que é a primeira vez que isso acontece. São 3 advogados que são 3 sócios de escritório. Então, não somente a nossa conversa, até como o nosso posicionamento e visão, ela nos leva muito a esse tema. Isso que a gente está falando sobre não divulgação de dados e sobre dificuldade de fazer uma análise quantitativa do mercado, é do mercado jurídico de escritórios no Brasil. Inclusive, aqui é um adendo que eu faço e... convido vocês também para comentar, é que eu tenho grandes amigos, saí do mercado corporativo, enfim, atuando hoje em dia, presto serviço para o mercado corporativo, mas uma coisa que eu percebo é que o mercado corporativo troca muito entre si. Troca. Os departamentos jurídicos trocam muito entre si, o que acaba se tornando uma grande vantagem. Os escritórios não. Troca um pouco. Troca um pouco. Então, o que a gente estava falando antes aqui, até mesmo antes da gente começar o podcast de fato, é que você tem um mercado de escritórios no Brasil em que existem abismos muito grandes. Você tem alguns escritórios que eles têm uma organização similar a uma empresa, tanto em termos de governança, quanto estrutura, como formação e estrutura de conselho. E você tem outros escritórios que eles operam como uma limitada unipessoal, que às vezes é nem uma isso, pessoa. né? E às vezes Sim. nem isso, às vezes nem na formalidade. Então você tem no mesmo mercado, isso acontece em vários mercados, não é só no jurídico, mas eu percebo que o mercado jurídico de escritórios, esse abismo é muito grande. E para contextualizar, que é disso um pouco que a gente tá falando. Não, e até já indo para essa segunda parte desse abismo, mas só antes de fazer um paralelo, é porque a gente falou muito de dados, você falou que fez draft de contrato, por exemplo, quando você foi para os Estados Unidos e tal. Mas eu acho que o Brasil também tem pontos que a gente poderia usar mais e às vezes não usa por conveniência ou comodidade. Vou exemplificar. Por exemplo, banco de jurisprudência no Brasil é público. Você pode acessar qualquer site de tribunal. Hoje em dia no Brasil você não tem essa barreira. Tem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos tem alguns estados que você tem que pagar um banco privado para acessar essas informações. Por exemplo, eu vejo pouco advogado contratualista, ainda mais hoje, desde que veio o Google, na verdade, não vou nem chegar na inteligência artificial de hoje em dia, mas desde que você jogava no Google modelo de contrato, sei lá, do mais básico, locação, por exemplo, o cara jogava lá e não queria saber se aquele modelo era para locador, se era para locatário, se a cláusula estava boa, se era aplicável ou não. Isso é uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a trabalhar no contencioso, antes de você fazer o contrato, você precisa saber como o contencioso interpreta aquelas cláusulas. Sim. Então, uma coisa que a gente trazia de dados já para o contrato esta cláusula que eu vou botar nesse contrato, ela é exequível se amanhã depois tiver uma disputa? E isso, quando eu trabalhei, por exemplo, numa multinacional, e que eu comecei a
entender melhor essa questão de dados, de informação, se no tribunal vai ser aplicável ou não aquela cláusula, porque às vezes o contrato é lindo, mas não é aplicável, então não adianta você botar aquilo, porque se tiver uma disputa judicial, você não vai conseguir executar aquela cláusula especificamente. Eu lembro que tinha cláusulas que não eram nada executíveis, e a gente chamou, apontei isso para minha chefe na época, e ela chamou o escritório externo que trabalhava para essa empresa para eles reformularem, porque o modelo padrão estava completamente desatualizado, inclusive por causa do código 16, coisa assim, maluco. E aí foi essa minha experiência do contencioso, eu acho que foi fundamental para essa minha parte do consultivo contratual. Outros lugares, outra vez, como a gente estava citando aqui, por exemplo, você já tem essa barreira. Então, o que eu acho que assim, o advogado brasileiro, e a gente está falando do universo de mais de 1,5 milhão de advogados, né? Então, assim, a gente sabe que existe o advogado que é esse que está vendendo almoço para comprar janta. Cara, infelizmente existe. A gente pode até aprofundar se a OAB deveria, de alguma forma ali, conseguir regulamentar melhor, apertar a universidade, formação para poder levar o sarrafo. E você tem advogados, porra, top dos maiores escritórios, que o cara tá deitando ali, beleza, e justíssimo tá também. Agora, essa informação, ela é básica desde pro advogado que tá começando, advogado mais top, que obviamente não é o que vai fazer o contrato. Mas assim, você traz essa democratização, e é onde eu quero chegar. Você enxerga que a inteligência artificial hoje, com todas essas ferramentas que você pode usar ao seu favor, ela de certa forma democratiza a advocacia no Brasil? Eu acho que sim. Acho que torna mais uniforme, né, alguns tipos de trabalho, produtos que a gente vai poder entregar para o cliente, eventualmente um escritório menor vai poder entregar para o cliente também. Esse tipo de trabalho, né, como você falou de análise jurisprudencial sem inteligência artificial, talvez demorasse muito tempo e um escritório médio não tivesse capacidade de fazer. São coisas que a gente faz normalmente no escritório, mas o escritório médio pequeno teria dificuldade. E acho que a inteligência artificial vai trazer essa possibilidade de você fazer numa velocidade muito mais rápida, né? Mas é engraçado, você trouxe esse ponto em relação à inteligência artificial, se ela democratiza ou não. O uso de tecnologias no geral, né? Vamos ser um pouco mais amplos do que isso. E aí eu estava estudando recentemente, especificamente no final da semana passada, peguei uns artigos para ler no final das minhas férias, que era sobre quais escritórios aqui no Brasil estão utilizando ou não inteligência artificial e em que nível isso é algum nível de washing, tipo, eu tô usando, mas na prática não tô, e em que nível alguns escritórios estão apresentando, de fato, com alguma abertura e transparência, que é uma coisa que o nosso mercado de escritórios não tem tanto, que tá utilizando e tá tendo um retorno. O fato é que ainda hoje no Brasil, embora qualquer nível de tecnologia e inteligência artificial ela está ficando mais escalável e, portanto, está barateando, ainda assim é muito caro você implementar, não só caro financeiramente, como caro em termos de hora-homem, você implementar ferramentas na sua estrutura. Então, eu tenho uma reflexão se a utilização da tecnologia, ela vai aumentar esse abismo entre o desenvolvimento e nível de qualificação entre alguns escritórios, ou vai homogeneizar. Porque é um custo, você tem que ter orçamento, você tem que ter um capital intelectual de alguém muito voltado. Existem escritórios hoje que tem um CTO dentro do escritório. Então, você tem uma pessoa de tecnologia só para pensar nos seus gaps tecnológicos. Você tem o seu custo de onboarding, porque não é fácil você fazer a implementação de nenhum tipo de tecnologia dentro de um escritório, até porque são pessoas que vão operar aquilo, então você tem a barreira humana. Então, eu tenho um pouco de dúvida. Por exemplo, o próprio Matos Filho, ele tem uma iniciativa tecnológica super legal, que já é amadurecida frente ao mercado. Ele tem esse espaço, tem esse estofo. Então, eu fico na dúvida se ela vai democratizar ou não. É realmente uma dúvida. Não, eu entendo pra caramba o seu ponto, faz todo sentido. Mas assim, se você for sempre estender orçamento de um pequeno, médio para um grande, obviamente você vai ter um abismo. Aí independente. Mas o marketing não. Eu acho que tem. Entendeu? Porque você pode investir em marketing, sei lá, tem empresa que tem 1 milhão de orçamento em marketing, outra vai ter, sei lá, 10 mil reais. Mas, por exemplo, não vai ser o mesmo tipo de alcance. Eu acho que o marketing digital, especificamente, ele democratiza mais. Ele traz mais democracia, sabe por quê? Você tem advogados que seriam uma pequena unipessoal hoje em dia, com 1,5 milhão de seguidores. Isso dá pro cara uma amplificação em um número de clientes, principalmente esses advogados que atuam com pessoa física, muito grande. Agora, implementação de tecnologia... mas aí você volta pro dado. Desse 1,5 milhão, quanto ele converte?
Quanto de fato ele consegue trazer pro dinheiro? Porque às vezes tem 1,5 milhão de pessoas, a pessoa só vê seu stories, aí não adianta nada ter 1,5 milhão. Eu acho que nenhuma dessas respostas, elas são uniformes. Sim, total, concordo. E eu acho que quando você vai para a questão tecnológica também, ela passa por uma evolução, né? Ela começa mais cara, de mais difícil implementação, depois ela vai barateando em algum nível. Os escritórios maiores, eles vão se beneficiar de alguns produtos mais caros originalmente, mas mesmo hoje, né, assim, qualquer um consegue um chat GPT, eventualmente. E aí, assim, não tô falando de escritórios como o nosso, dificilmente o chat GPT mudaria uma resposta sua, né? Mas talvez um advogado de história médio pequeno, o cara vai pegar um chat GPT e vai conseguir responder uma coisa que ele não responderia, ou pelo menos não responder errado, né, o negócio. Então, assim, eu acho que não tem uniforme. Eu acho que algumas tecnologias, elas vão tornar mais democrático, que é o que o Pedro falou. Outras vão estar limitadas aos escritórios de maior porte, até pelo tipo de atividade. Vou fazer due diligence, preciso de um software XYZ. Então, para mim, não vejo uniformidade na resposta, não. E também acho que isso vai evoluir muito com o tempo. Eu concordo que não tem uma uniformidade. Mas, por exemplo, assim, você falou de investimento para um cara que é menor. Vamos dizer, vamos pegar um advogado assim, início de carreira, que não tem uma estrutura de escritório igual a gente tenha. Cara, eu acho que assim, minimamente ele pode assinar um chat GPT para otimizar o tempo dele de fazer um contrato, um recurso. Ele só vai revisar, então o chat GPT ele vai ser um auxiliar de escritório dele, sei lá, alguma coisa assim. Nesse sentido, ele vai otimizar. E aí ele vai fazer a segunda parte, que é o que você falou aqui no começo. É correr atrás de cliente, é sair para almoçar, fazer um network, tentar agregar uma clientela para poder ir crescendo. E aí eu acho que naturalmente ele vai se estruturando mais, né? Eu concordo, mas assim, eu acho que o Giovanni falou que gosta de estatística, o meu marido, ele é economista. E a frase lá de casa é: estatística é soberana, né? Eu acho que, assim, estatisticamente, o ganho dele... Não tô falando só o ganho financeiro, não. Tô falando o ganho vai ser sempre muito menor do que a implementação de uma tecnologia mais robusta, que traga mais eficiência, mais rapidez, que vai te gerar, inclusive, uma eficiência de cobrança para o cliente do que um lugar maior e com mais estrutura. Mas eu acho que esse assunto é muito grande. Mas eu acho que, assim, estatisticamente, eu acho que até o maior problema é que o cara não tem nem essa visão. O cara ali, o grosso da... Porque vamos ser sinceros, 1,5 milhão. Se você pegar 95% ou mais... Cara, é o advogado que tá pelejando ali na advocacia. A gente já trouxe essas estatísticas, assim, vamos ser sinceros, né? Quando... É o cara que tá, cara, ali correndo pra pagar um boleto no final do mês, pegando ali um dinheiro ali, trocando ali, esperando uma sucumbência. Eu acho que essa é a maioria. Por isso que eu acho que a questão da OAB de afunilar ensino, reformular grade e tornar o ensino jurídico algo valorizado, como é nos Estados Unidos, por exemplo, onde você trabalhou e tem a credenciamento, acho que isso é um aumento de sarrafo geral pra classe, beneficiaria todo mundo. Mas vamos passar, porque hoje o tempo tá curto. Não, e porque também acho que tem um assunto que eu acho que não dá pra falar. Assim, quando a gente trouxe assuntos que parece que são distantes, mas eles se misturam em algum nível. O Giovanni falou da qualificação do mercado de escritórios jurídicos do Brasil frente aos nossos vizinhos, né? Do nosso, digamos, bloco. Tem um aspecto também, Giovanni, ele é um sócio de energia, que é um dos temas mais tratados recentemente, como bem disse a pesquisa, o estudo que ele viu anteriormente, 15 anos atrás. Hoje em dia, energia é um tema muito claro. A gente tem movimentos geopolíticos que valorizam muito esse assunto. A gente tem movimentos tecnológicos que valorizam esse assunto, porque a tecnologia, eu brinco, né? A gente fala de inteligência artificial como se ela fosse uma grande entidade que para nossas cabeças. Não, a inteligência artificial é algo que precisa ser produzido. E para ser produzido, ela precisa de energia. Então, a gente tem uma série de discussões sobre implementação de data center, sobre Brasil é um país de energias renováveis. Eu sei que é uma pergunta muito ampla e um pouco difícil, mas eu queria que você, Giovanni, dentro do nosso tempo e das possibilidades de um podcast, me dissesse como é que você acha que é o panorama energético no Brasil. Acho super importante, principalmente porque é uma área nichada e pode ter alguém que nos assiste que possa pensar em atuar nessa área. Como é que é o panorama energético no Brasil e como é que está o Brasil, especificamente, frente a esse novo movimento geopolítico que inclui, inclusive, esses movimentos de tarifaço do Trump. Porque quando a gente está falando de tarifaço, a gente manda para o jurídico, a gente não manda para a economia, mas o tarifaço, ele reequilibra as nossas relações comerciais, não só do Brasil, como a do mundo inteiro. As relações comerciais, elas atingem muito o setor energético. É uma pergunta ampla e difícil, mas
faça o seu melhor. Eu vou resumir da melhor forma possível, né? Primeiro, assim, a gente continua sendo um país grande no setor de óleo e gás, né? A gente, na verdade, está numa curva inversa da maioria dos países. A nossa produção de petróleo está crescendo, né? Isso independente da gente ter novas descobertas ou não, que a gente tem boa chance de ter novas descobertas ali na região equatorial, mas só com pré-sal o Brasil pode atingir top 5 do mundo de produção. É algo, aliás, que as pessoas não se tocam tanto. A gente é um país que está ali no meio do Oriente Médio em matéria de produção. Saiu a Magda, né, presidente da Petrobras, que eu conheço há muito tempo, né? Ela... Pode falar ou não pode falar? Pode, é minha madrinha, minha tia. Nem sabia. Eu conheço ela desde da ANP, eu adoro ela. Mas ela divulgou Se não pudesse, também já tinha falado, né, Pedro? Divulgou um dado aí essa semana. A Petrobras foi a terceira petroleira mais lucrativa, né? Então, assim, do trimestre. Então, assim, a gente tem um posicionamento de mercado grande e isso só vai aumentar. Que eu acho que é confundido com a gente estar... né, o que a indústria do petróleo é contra a transição energética, né? Isso é muito... A indústria do petróleo ela tem uma visibilidade muito grande. Como indústria, é a indústria mais poluente, né, no contexto do global. Só que a indústria do petróleo também é a que mais faz investimentos para fazer transição. Tá? Então, assim, é a mais comprometida. Quando você vai olhar os dados de investimento em nova tecnologia, que não é eólica e solar, que é tecnologia aprovada, hidrogênio, biometano, a indústria do petróleo e gás faz 90% desses investimentos no mundo hoje. Tá? Então, a gente precisa... E só essas tecnologias elas vão mudar aí a situação da sociedade. Tem um dado do Instituto de Energia Internacional que ele fala que a gente precisa de desenvolvimento de 50% de desenvolvimento tecnológico para atingir os nossos targets aí até 2050. Tá? Então, e isso nasce desse tipo de investimento. Né? Então, o Brasil está bem posicionado nesse aspecto de indústria de petróleo. Quando você vai para a área de transição energética e novas energias, tem um livro que eu amo de fazer referência, chama Paraíso Restaurável. Tá? Esse livro mudou muito a forma como eu vejo o tema, né? Porque eu sou originalmente uma pessoa de petróleo e gás. E aí na verdade, originalmente eu pensava assim, transição energética, há 5 anos atrás isso não vai acontecer. Balela, né? Meio greenwashing, né? Quando eu li esse livro e quando eu passei a estudar um pouco mais esse tema, o livro basicamente fala o seguinte, né? Ele mostra na capa um mapa, que é um mapa técnico. Quando você vê, parece um desenho de criança. E aí o livro explica que aquele é um mapa técnico que mostra a capacidade dos países de produção de vida. Tá? E o Brasil é disparado no mundo o que tem mais essa capacidade. Tá? Disparado. E aí, basicamente, o que o livro diz é o seguinte: a gente tem um novo pré-sal e o nosso pré-sal é a nossa natureza. Tá? É basicamente o que ele fala. Então, assim, a gente tem um posicionamento de mercado, seja porque a gente investiu muito em hidrelétrica, em biocombustível ao longo dos anos, que já é favorável nisso, né? Que nos torna um candidato à liderança nesse tema. E só cabe a nós, né, tentar aproveitar, né? Resta saber se a gente vai conseguir ou não. O que vinha atrasando esse processo? Tá? Era a evolução legislativa. A gente tinha muito pouca lei, né, que tratava e permitia. Você queria fazer um investimento em hidrogênio no Brasil, não tinha lei. Tá? É basicamente isso. Então, o governo veio aí ao longo dos últimos anos aí, emitindo uma série de leis, algumas delas faltam regulamentação, para a gente entrar no jogo. A gente estava meio fora do jogo em alguns desses investimentos. Tá? E acho que agora a gente está se posicionando para entrar no jogo. A gente está atrasado, só para os Estados Unidos que estão 2, 3 anos na frente, a Europa está 2, 3 anos na frente, mas a gente está no jogo. São setores que vão criar muita oportunidade. Eu digo para vocês assim, como advogado do setor de energia, eu voltei para a universidade, eu fiz meu doutorado mais velho por causa disso. Eu voltei para a universidade para aprender temas de transição. O meu doutorado é, na verdade, o Instituto de Energia da USP, não é de Direito, né? Engenharia e Economia. Caramba, porque eu quis aprender sobre esses temas, né? Acho que todos os advogados de energia vão ter que aprender, é tudo novidade. Né? E hoje eu enfrento uma série de discussões que eu não enfrentava antes. Hoje eu tenho uma interface com o pessoal de agrário do Matos Filho. Eu não tinha essa interface, né? Antigamente. Então, assim, tem uma série de novos temas, novas discussões, novos projetos, e é muito interessante. Vai criar muita oportunidade para os advogados em geral. Eu acho que é um mercadaço. Por exemplo, a Agência Brasil, ela deu conta que de 2023 para 2024,
a gente teve um aumento de 18,7% em investimento em energia, em indústria de energia. O que isso significa 5,7 gigawatts de energia sendo gerada. Só para vocês entenderem, isso é quase que 70% da produção que a gente tinha até então. Então, assim, a gente está num momento de looping, de escala, aliás, maior, transacional, gigante no Brasil. Então, isso que você falou casa muito. Tem a Guiné Equatorial, a parte equatorial lá do pré-sal também, mesma coisa. Isso é uma coisa que até a Colômbia também tem investido nesse sentido. E aí, quando eu sou membro da Câmara de Comércio Britânica, né, e eu estou numa das comissões de energia. A gente, no Brasil, a gente é muito carente de infraestrutura. Eu acho que, principalmente no setor energético, a gente também verifica muito isso. Então, por exemplo, a gente teve uma época que tinha um fundo de investimento querendo investir em energia solar no Brasil. Era uma dificuldade absurda você conseguir o PPA, que é basicamente o contrato para você ter a concessão de você poder gerar aquela energia. Então, assim, a gente tem esse problema. Mas a gente também tem aspectos muito positivos no Brasil. Por exemplo, a gente foi numa das missões na Câmara de Comércio para o Porto do Açu. Você já chegou aí lá? Você conhece lá o Porto do Açu? Não cheguei aí. A gente já assim, trabalhou fantástico. no projeto. Você que trabalha nesse setor, assim, super recomendei. A gente foi numa missão lá. E é uma coisa que eu deveria orgulhar muito o brasileiro, que é pouco falado, porque tem toda a questão do Ike que envolveu lá atrás. Então existe uma parte, um componente, talvez até meio político ali, para que não seja muito divulgado, mas hoje em dia o fato é que não tem mais essa relação. E é uma coisa, assim, de primeiro mundo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, entre aspas aqui, muitas aspas, mas só para entender, o estacionamento de onde vêm os carros do petróleo é o maior do mundo. Ele é maior que os portos que tem na Arábia, nos Estados Unidos, todo mundo. Então, assim, a infraestrutura lá é absurda. É uma coisa assim, parece que você não está, sob o ponto de vista da infraestrutura, no Brasil. O tamanho total do Porto do Açu, ele é maior que o litoral da Bélgica, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, é uma coisa assim, gigantesca que a gente tem. E eu acho que isso poderia ser melhor divulgado para que a gente conseguisse escalar a infraestrutura nesse setor do Brasil. Porque eu vejo, principalmente quando você vai pro norte, no nordeste, cara, assim, existe lá a matéria-prima, por exemplo, o pré-sal, como você estava falando. Cara, a estrutura logística para você trazer aquilo para lá, tudo bem, quando você trata da Petrobras, é outro nível de coisa, mas se você for escalar para outras empresas menores, você não consegue dessa dimensão e eu acho que você não consegue extrair o potencial que o Brasil poderia ter nesse setor, porque a gente é uma referência. E aí eu faço até uma pergunta para o Giovanni, então, com base nessa sua análise, Pedro. Quando a gente está falando, e você falou que leu esse livro, e você está estudando agora, completamente fora da sua zona de conforto, no sentido técnico, sobre energia no geral. E sendo o Brasil uma, digamos assim, potência em energia renovável. E unindo isso com o fato de que a tecnologia, ela traz essa necessidade de data centers, inteligência artificial, ela, no mínimo, vai duplicar a nossa necessidade energética. Você acha que isso acaba sendo uma grande oportunidade comercial para o Brasil? Ah, com certeza. Isso já tem sido muito falado. Em eventos no exterior, a gente tem muito projeto de data center acontecendo. Então, o Brasil é um foco de investimento de data center global. Assim, tem até um amigo meu que é sócio do Simpson, um brasileiro, chama Gabriel. Ele é sócio do Simpson em Nova York. Ele é brasileiro, advogado brasileiro que fez LLM. Ele foca só nesse mercado. Ele vive de mercado de data center. Focado em Brasil e outros lugares, mas mostra um pouco a nossa conexão com o tema data center e mercado. Assim. E aí, então, trazendo um pouco assim até para o nosso público, quando a gente está falando dessa área do direito especificamente, ela é uma área pouco acessível porque ela é pouco falada e porque a gente vê numa visão geral como se tivesse pouca oportunidade de negócio ou o pouco negócio acessível. Se você está vendo um estudante, uma pessoa no início de carreira que quer se dedicar para essa área de energia, o que é que você falaria para essa pessoa fazer? Eu acho que poucas universidades têm curso nesse tema, né? Ela tem que buscar cursos fora e tem que buscar os escritórios que têm esse foco. A gente sabe, né? Alguns temas, infelizmente, não se ensinam em faculdade. Sim. E se você não entrar durante a faculdade num escritório que tem aquela expertise, é difícil você entrar depois. Não importa a sua formação, né? Então, ela vai ter que entrar num daqueles lugares que vai ser uma escola para ela daquele tema específico. E aí, voltamos a uma discussão que eu falei, né? Por isso que é importante você entender de mercado. Né? Você saber, eu sempre falo para os estudantes, eles olharem o Chambers, Legal 500, você quer, né? Quero interessar na área de energia, onde eu vou trabalhar? Tá lá, os nomes estão lá. Você pode não concordar que o Band One é Band One, mas ninguém acha que quem tá ali é ruim, entendeu? Exatamente. Todo mundo ali é bom, não tem ninguém ruim ali.
você já vai saber um pouco qual o caminho, né? Os lugares para você trabalhar. Eu acho que é muito ruim. O estudante que não se informa, né, sobre esse tema, ele sai atrás, entendeu? Cara, acho total. Essas certificadoras são muito boas. Pra quem não conhece, tem a Chambers, que você citou, Latin Lawyers, I Am 300, né? Também tem. Best Lawyers. Legal Aqui no 500. Brasil, Legal Legal 500. 500. Aqui no Brasil tem a Análise também, que eu acho que é a mais, que tem a maior credibilidade. Eu acho que todas essas consulte para você ver quem são os profissionais, certificados, os escritórios que ganham essa premiação. Já é um bom endereçamento ali para você. Tem um ponto aqui que eu não sei se vale a gente falar, mas a gente pode deixar. É sobre esses rankings jurídicos. Aham. E depois eu não sei se vale a pena a gente falar aqui, mas eu tenho uma questão sobre esses rankings. Pode falar, vamos lá. A gente gosta de polêmica. O que eu acho sobre esses rankings? Eu acho que eles são muito importantes, porque eles trazem uma baliza ali de mercado, porque, de fato, ninguém que tá ali é ruim, não tem como você dizer que é ruim. Agora, o quanto é válido... Porque, assim, você tá vendo uma pulverização muito grande de rankings. Estão surgindo muitos tem uns rankings. que é pago, você tem né? alguns que são Esses que eu citei, nenhum são. muito relevantes, que você sabe que tem uma credibilidade, outros nem tanto. Mas eu fico na dúvida se na média geral... Porque, enfim, hoje em dia, eu sou sócia de um escritório, todos nós somos. Para se aplicar o ranking, você tem uma pessoa no seu escritório, um terceirizado, para estruturar aquela application do ranking. Não é uma coisa trivial e não é qualquer pessoa que consegue fazer. Sim. Porque você precisa de uma mínima estrutura ali para alguém te orientar, fazer o contato com o ranking. Então eu fico numa dúvida se, obviamente, inequivocamente, alguns são inequivocamente bons que estão ali agora. Será que isso é tão válido assim? Será que o ranking ainda é tão válido? Cara, eu vou te dar por experiência própria. A primeira vez que a gente recebeu a certificação foi em 2022. E dali pra lá a gente já recebeu algumas. A mais recente que eu recebi foi do I Am 300, dos líderes de PI no mundial, né? Uhum. Cara, isso quando o cliente chega ou quando você divulga essa informação, você traz mais clientes pro escritório. Eu acho que a pergunta não foi essa, né? Eu acho que você... Não, mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. A Eu vou chegar lá. valorização externa... Qual a credibilidade desses rankings? Eu acho que os que não são pagos, eu acho que eles têm credibilidade. Esses que a gente citou, acho que têm credibilidade. São mundiais, tirando a análise que é nacional, mas todos esses que a gente citou são mundiais, eu acho que eles têm uma credibilidade. Por exemplo, todos que a gente ganhou, a gente nunca investiu um centavo. Depois a gente pode até ter investido num artigo, alguma coisa, mas assim, a gente não ganhou nenhuma dessas certificações tendo botado dinheiro na frente, que eu quero dizer. Não sei se vocês tiveram oportunidade, vocês não têm, né? Vejam, a pesquisa que gera, porque o dinheiro no final é a pesquisa de mercado que ele gera. Sim. Tá? Não sei se vocês já viram. Já. É legal, porque aí você vê o que o concorrente pensa de você, o que o seu cliente pensa de você. Essa pesquisa é paga. Essa é paga. Essa pesquisa é paga, porque E isso vale para quem se ranqueado ou não. Isso, tá? mas assim, é isso que... Esse é um ponto que eu ia trazer. Por exemplo, esse ano, no início desse ano, a nossa área de tax, a área que eu sou sócia, ela recebeu a certificação da Chambers, o nosso escritório é recente, tem 3 anos, então foi uma coisa super legal. A gente já se debruçava muito, seguiu se debruçando mais. E aí a gente fez essa assinatura, porque aí você consegue ver quem foram os clientes que... Enfim, porque os clientes eles têm que responder a pesquisa. Então, quem foram os clientes que eles responderam? Mandei pro Giovanni, mandei pro Pedro. O Giovanni respondeu, o Pedro não respondeu. Aí você tem esse acesso. Eu consigo ter acesso a algumas quotes. O Giovanni falou, a qualificação técnica da equipe é muito boa. O Pedro falou, o pessoal lá é muito diligente. Consigo ter esse acesso às quotes e consigo replicar, e posso replicar. É possível que eu replique isso nas minhas redes sociais. Mas isso Qual é pago essa? também. Chambers. Da Chambers. Chambers é assim. A Chambers Mas essa, eu acho que o objetivo da pesquisa... Eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Sim, né? sem e dúvida. o objetivo da pesquisa, pelo menos pra gente, né, no Matos Filho, como uma história muito grande, imagina o seguinte, eu tenho que avaliar a pessoa de tax. Sim, Aí eu tô falando com a Natália, ela tá assim, eu sou o melhor do mercado. Todo mundo me ama. Aí chega lá no ranking, lá tá o concorrente, Natália é horrível. O cliente, Natália é péssima. Aí você vê, fala, pô, calma aí, Sim. a realidade tá ali. Sim. Eu acho que ali também te coloca à prova, eu acho que o ranking te força em alguns aspectos que são importantes pra sua carreira e que a gente, às vezes, não mede. Cara, é importante você ter bom relacionamento com o seu competidor. Sim. Sabe assim? O seu competidor é um stakeholder. É. O seu competidor hoje não tem cliente exclusivo. E o seu cliente não sendo exclusivo, ele eventualmente vai te perguntar: quem mais você gosta, Natália? Eu gosto do fulano.
Então, assim, e muita gente, não, tem eventualmente uma postura de mercado agressiva, competitiva, ruim. Eu acho que isso força você a ser cooperativo, isso força você a se preocupar em trabalhar certos aspectos. Às vezes você vê lá um comentário e fala, pô, o atendimento é lento. Aí fala, pô, tem que melhorar. Sim. Então, assim, eu acho que você tem que usar aquilo sob esse aspecto de tentar melhorar, sabe, as coisas para você tentar evoluir. Mas sim, como eu falei, nada é absoluto. O ranking ele não enxerga algumas coisas. A gente não pode, né, achar que aquilo é a Bíblia. Mas assim, eu acho que é o melhor que você pode fazer num contexto, né, que a gente tem Dentro de que a gente mercado. tem. Isso é muito engraçado, porque a gente citou algumas aqui e eu tinha um feedback pessoal e por outras pessoas diferente até do de vocês. É até legal até pra gente debater. Então, por exemplo, o meu pai era diretor jurídico, já tá aposentado, mas era diretor jurídico. Então, ele já recebeu o formulário, ele estava comigo num dos que ele abriu, e ele mostrou como é que era, e a menina da análise, que eu não acho que não precisa falar o nome que é, ligou pra ele pra saber. E ela credenciava, ela perguntava qual é o seu cargo, era diretor jurídico, é mais ou menos diferente do que você tinha falado aqui antes. Então, assim, não sei se é pra todo mundo, outra vez, mas com meu pai, diretor jurídico de multi, ele recebeu isto e foi ele que votou. E quando ele saiu, ele comunicou que ele saiu e passou para o diretor jurídico atual fazer este credenciamento para receber a pesquisa de análise. Então, até então, eu tinha um feedback até positivo, até me surpreendeu um pouco essa informação. Eu acho que isso aí, se a gente tá falando de Legal 500 ou Chambers ou Latin Lawyer, talvez seja o Latin Lawyer, mas porque o Latin Lawyer não se propõe a ranquear profissionais. Ele tem uma lista, na verdade, ali, aí quem você cita, ele, na verdade, ele se propõe a ranquear escritórios e aí em categorias, nem é 1, 2, 3, né? Sim. Highly ranked. Mas sim. os profissionais é quem você cita, os caras da área. O Chambers é difícil de entrar, não é todo mundo que entra. Aí você tem inclusive lá no Story tem muitos sócios que nem estão no Chambers, tá? A gente... Então, assim, posso te dizer que, cara, não é fácil assim, porque a gente indica e não vai. Agora, quando você vai pro análise, eu te digo por uma coisa... Não precisa nem ser uma coisa empírica, assim, né? No ranking de óleo e gás do análise, tem sócia minha que não faz óleo e gás. Não tem nada a ver com óleo e gás. Entendeu? Aí vai lá, vendo anjo óleo e gás. É porque ela mandou, na verdade, a forma como eles fazem ele manda pros clientes de óleo e gás e fala, que advogado você admira? Aí, porque o cliente é de óleo e gás, aí bota uma amiga lá. Entendi. Então, assim, é totalmente, cara, não faz sentido nenhum. Mas eu acho que é pior pra credibilidade quem indicou alguém que não é, né? Mas aí pra gente... Assim, a análise caiu no golpe, vamos dizer. Mas, assim, é foda também pra quem indicou, né? Eu acho que ele não aparece. Me indica lá. Mas assim, por exemplo, só concluindo, um outro que eu recebi, aí foi eu que recebi, porque é eu que você falou, o competidor, né? Que eu acho muito legal isso. Que a Best Lawyers, por exemplo, ela faz isso, né? Ela liga pros seus concorrentes e, pô, qual que você acha aí, admira, sei lá como é que eles usam a expressão, não me lembro. Mas eu recebi esse formulário. Inclusive, eu mandei até pra Natália, porque um dos que eu recebi pra avaliar foi o sócio da Natália, o Daniel Becker. Aí, Daniel, e aí eu mandei pra ele, bem avaliado. Tô te avaliando aí. Também. Paga um almoço. E aí eu achei legal porque eu recebi. Como a gente recebeu pela primeira vez a certificação da Best Lawyers ano passado, esse ano eu recebi pra poder avaliar, porque a metodologia deles é essa. Outra vez, cada um tem a sua metodologia. Mas a Best Lawyers, você sabia, a Best Lawyers virou dono do Chambers. Tá, entendi. Então... Tem uma conexão ali. Acho que a Best Lawyers vem melhorando também ao longo do ano. Ela virou dono do A última pergunta para esse assunto, um pouco polêmico, mas eu acho muito válido os profissionais, nós, falarmos sobre esse tema. Vocês acham que esse é um ranking que mais serve para a própria categoria desenvolver um ego ali? Ou vocês acham que isso, de fato, tem muita... Aí entra um pouco o que o Pedro estava falando ali, né? Tem muita repercussão. Eu, particularmente, acho, já antecipando, que o que tem repercussão, digamos, para algumas empresas, diretores jurídicos, somente alguns. Dos rankings? É. Não, alguns. Mas eu acho que tem... E também tem diferença. Eu acho que o cliente estrangeiro, ele tem mais repercussão. Sim. Porque, principalmente quando é Chambers, Legal 500. Porque, e eu digo até por mim. Então, eu já tive cliente, por exemplo, eu quero contratar alguém em Angola. Quem eu contrato? Eu vou lá no Chambers. Sim. E eles fazem a mesma coisa. Então, assim, a gente também faz referência ao Chambers, principalmente o Chambers, direto para cliente, tá? Assim, estrangeiro. Porque é aquilo que a gente falou, é uma forma dele identificar. Você citou, o Pedro citou, né? O cara nem sabe o que é USP. Exato. Exato. Nem sabe o que é USP. USP, o que é USP? Mas você fala, não, sou Bendoan do Chambers. Calma aí. Porque o advogado dele lá no exterior também marqueta em cima do Chambers. Então ele sabe que aquilo tem
um critério, né? Então, assim, eu acho que tem uma validade nesse sentido. E aí tem diferentes clientes. Eu acho que, por exemplo, tributário é uma área muito mais local. Talvez tenha menos inserção. A minha é mais internacional. Sim, sim. Então, assim, depende um pouco da área, do tema, né? Eu acho que uns mais, outros menos, né? Então, é um misto de ego, é legal também, né? Mas claro. eu acho que tem um aspecto, sim, relevante. Eu acho que e aí tem um outro ponto, né? Num mercado onde as coisas também são tão pouco divulgadas, porque aí tem outro... A gente estava falando lá atrás, né? De faturamento, né? Uhum. O escritório que mais fatura no mundo é o Kirkland, o segundo é o Layton. Qualquer advogado americano vai saber isso, qualquer advogado inglês vai saber isso, e os advogados que seguem questões mercadológicas globais vão saber isso. Cara, automaticamente, sabendo essa informação, eu olho o cara do Kirkland e falo, meu, você é o Kirkland, né? Então, assim, isso a gente não tem no Brasil. O Matos Filho é o único que divulga, né? E acho que, obviamente, tem a ver um pouco também pra gente se projetar como uma firma de destaque. Acaba se você não gerando tem uma isso, ação de marketing. o que você tem? Você tem ranking. É. Então, os escritórios acabam ostensivamente indo no ranking. Porque ele não tem outro dado para mostrar. Sim. Nos Estados Unidos Ou não até quer mostrar outro dado, né? Ele não quer se comprometer, ele não quer ser... Ele não quer. E aí, assim, a questão da discussão de por que não quer, eu acho que passa por uma série de coisas, inclusive questões fiscais, tá? Ele não quer... Tem gente que... você sabe disso, né? Tributarista. Tem gente que trata advogado empregado como um sócio. Aí ele não quer entrar nessa discussão. Então ele não quer abrir. Inclusive, também dentro acho, da forma também como tem esse componente entra aí, um pouco aquilo que o Pedro total. falou, a forma como os escritórios aqui se organizam. Porque os escritórios, eles não se deixam entendem... de se organizar. Eles não se entendem como empresa. Então, você tem questões, formas de contratação. E aí você entra numa grey area, isso aqui é a forma de... Enfim, acho que uma série óbvio, de a gente fatores. não é empresa, não. Uma série de fatores. Mas eu não podia perder a oportunidade de falar sobre esse tema, porque é um tema que também, quando eu compus o conselho, eu verificava. E eu já respondi vários rankings, então, Pedro, já respondi. Eu respondi pela primeira vez. Eles te enviam, respondi na condição de cliente, indicando é alguns. verdade. E é engraçado, porque eu, como cliente, eu não valorizava tanto a resposta daquele ranking. Hoje em dia eu vejo como é importante, né? Eu respondia, claro, até porque eu sempre gostei muito dos advogados e escritórios que eu contratava, mas eu não valorizava. Então, acho que o cliente, que sempre foi de empresa, ele tem uma dificuldade de ter essa percepção do quanto pro escritório aquilo é valioso. Do quanto, tipo, cara, será que aquele diretor respondeu ou não respondeu? Então fica aí, meus amigos, diretores, gerentes jurídicos, sejam carinhosos. Mas eu vou contar até uma história, uma fofoca pra vocês. Amor! Vocês amam fofoca? Isso aqui não é a suposição, não. O pesquisador do Chambers, do passado, me contou. Tinha um grande escritório do Brasil que ele inventava cliente e inventava o contato e autorrespondia o Chambers. Mas aí, eles descobriram essa fraude? Descobriram. Que isso? Pra tu ver que nem o Chambers é 100%. E aí vem o outro tema, né? Que a gente também comentou antes. O nível ético no Brasil é muito mais baixo. E isso é muito triste, né? Assim, Sim. E aí vai desde titulação, advogado que fala que fez MBA em Harvard quando não fez. Nossa, vem desde isso, você vai falar com... você já fez tal coisa? Fiz. E fala 300 coisas, inventa que teve uma operação que não tá. E aí você entra numa... né, infelizmente, talvez foi... depois que eu passei pelos Estados Unidos, quando voltei pro Brasil, foi o que mais me chocou. Porque é algo que eu cheguei aqui e falei, caramba, cara. Uma falta e de toda ética. hora você batia isso, né? A pessoa dando informação errada, falando coisa que não fez, sabe? Meio um jogo sujo, assim. Obviamente, a gente não tá falando de certos tipos de profissionais, certos tipos de história, mas você vê no mercado, assim, isso claramente. Eu vou contar uma história depois no off, porque envolve uma pessoa famosa do direito. Você conhece, você conhece. Do Manda. Tem nome no mercado, é famoso e conta uma história bonita aí, conta uma mentira, na verdade. Eu conheço, eu sei quem é. Você conta o seu, eu conto o meu. Todo Eu mundo sei, tem. Você conta o seu, eu conto os meus. Que agora tá conheço. até vendendo o curso disso aí como se fosse da área. Então, assim, não é só pessoa desconhecida, não. Também tem gente famosa aí surfando nessa onda que na internet hoje em dia cabe tudo, né? O papel aceita tudo no direito. Eu acho que hoje em dia a internet aceita tudo, né? Não, e o pior é que tá piorando, vamos dizer assim, porque o marketing da internet ele tá expandindo essa prática de você ser ostensivo na questão jurídica. Outro dia eu também fui no aeroporto e vi lá, os escritórios meus sócios mandaram uma foto. Tinha um escritório lá, somos um dos principais escritórios de M&A do mundo.
Aí era um escritório que era assim, Band 5 do Chambers no Brasil, de corporate. Como assim, principais história de M&A do mundo? É uma frase muito agressiva, Pô, mata os filhos, chega a rir, né? Eu olhei caramba, cara. Poxa, meu amigo. Gente, Foi mas só amizade, né? eu acho que a gente tem que fazer mais podcast com essa roda de sócios de Sei. escritório aí, porque é muito bom. A gente bota um quarto aí. Mas acho que nos encaminhando pro final, não tem como acho que a gente não falar de um tema que eu acho super relevante. Porque assim, aqui no Manda, como eu falei, Giovanni, a gente gosta muito de falar de tecnologia, mas a gente também gosta muito de falar do lado humano. Porque eu sempre gosto de dizer, todo mundo fala, Natália, qual você acha que são os dois grandes temas e os dois grandes skills que os profissionais como um todo, não só jurídico, têm que desenvolver? Eu falo, gente, tecnologia você tem que minimamente se entender com a tecnologia hoje em dia e desenvolver habilidades que te tornam mais humano, porque eu acho que esse hoje é um grande diferencial de mercado e nós todos, sócios escritórios, sabemos o quanto é importante essa habilidade. E o Giovanni levou isso assim, ele botou isso ao expoente mil. Porque ele, além de tudo, ele é DJ. Você sabia, Pedro? Sabia. Ele Eu li é a pauta, DJ. eu li a pauta. Ele é DJ e ele também tem uma super passagem do CrossFit. Então, assim, Giovanni, conta um pouco assim, sobre isso. Acho que principalmente a parte de DJ, que eu acho bem irreverente, bem inusitada. Eu achei muito legal. Às vezes eu falo que sou sócia de escritório e podcaster, o pessoal fala, poxa, é diferente. Imagina, sócia de escritório e DJ. Como é que é isso? Eu acho que, primeiro, assim, uma coisa até pra falar, né? Eu tinha, durante muito tempo, eu tinha meio que vergonha na profissão jurídica de falar que eu tinha o lado musical. Eu sou, né, tô quase com 50 anos, e aí a minha geração era uma geração muito conservadora, né, na advocacia. Felizmente, hoje já é menos, né? E aí eu tinha quase que como é que fala? Uma identidade secreta, né? E eu ia pro lado da música também, eu não gostava de falar que eu era advogado. Porque eu falei, putz, vocês vão me achar chato. Eu não sei, né? Burocrático. Burocrata, Mas acho advogado. que é justo. Mas então, assim, eu sempre tive interesse pela música, sempre foi uma paixão que eu tinha, né, pela música. E aí eu comecei a me interessar por ser DJ, aliás, por incentivo do Caio, que veio aqui. Que legal. O Caio também é DJ. Mas o Caio, ele tocava lá nas festinhas do escritório. E aí eu fui perguntar pro Caio. Falei, Caio, eu tocava violão. E aí eu falei, Caio, eu queria saber como é que, né? Mais por uma coisa até de saúde mental. Como é que eu entro aí, eu aprendo. Aí ele me indicou um curso de DJ, que é o que ele fez também. Aí eu comecei a fazer o curso, né, de DJ. E eu super gostei. Aí comprei lá o equipamento, comecei com um pequeno, foi aumentando. Hoje a minha casa, ela tem ela foi construída com um lado todo para DJ. E ela, de música, o ambiente, com uma mesa de DJ. Ela foi construída para isso. Imagina o arquiteto, não, esse aqui é o Giovanni Ló, sócio do Tem um escritório. canto de DJ. Aí, mas o que você quer no seu projeto? Um canto de DJ. É o isso arquiteto. aí. Quando eu tirar o óculos e o terno, eu vou pro lado DJ. Arquiteto, que isso? E, aliás, vários DJs famosos já tocaram na minha casa. Que isso? E aí- Olha, eu quero ser convidado para essas festas, gente. Que Então, isso? e aí, o que aconteceu? Isso foi crescendo, eu fui tocando, aí eu passei a tocar todo final de semana em diferentes lugares. Aí eu virei sócio até de uma baladinha e fiquei tocando todo final de semana. Mas a coisa ganhou uma outra amplitude e deixou de ser secreta quando eu comecei a compor, né? Produzir música. E aí é um outro curso que você faz para você virar produtor musical. Aí eu fiz o curso e comecei a produzir. E aí eu comecei a lançar músicas, né? E aí eu comecei realmente a viver um lado de DJ profissional, né? E aí eu tenho inúmeras histórias para contar, sensacionais, né? Tanto das minhas relações com outros DJs, quanto com o resultado da minha produção musical. Mas talvez, citando aqui, né, algumas poucas para vocês, assim, eu percebi que eu tinha um jeito para produção musical, porque uma das músicas que eu fiz, eu joguei lá no SoundCloud, não sei se vocês têm, e deixei lá. E aí um DJ turco, que é de um grupo chamado Vanguard, é o grupo mais famoso, é um trio de DJs turcos que toca, Tomorrowland, etc, etc. E tá lá eu postei isso. Ele me mandou um e-mail, assim, eu sou fã do seu trabalho. Você poderia mandar essa música porque eu quero tocar. Ele mandou, tá lá. E aí eu olhei aquilo e falei, não tô acreditando. E aí, porque eu não acreditei que era ele, eu fui no Instagram dele
E respondi lá, ó, eu Entendi. sou aquele cara Uhum. e eu queria saber, é você mesmo? Ele é DJ e advogado, gente. Vocês percebem que o lado advogado não morre, não. Aí ele falou, não, sou eu mesmo. E eu mantenho contato com ele até hoje, né? Que A gente nunca se legal. encontrou pessoalmente, mas eu fui na Turquia a trabalho e me deu um ingresso pro show de outros DJs e tal. Mas isso ali eu falei, bom, então eu tenho jeito pra produção. Aí eu passei a investir um pouco mais nesse aspecto de produção. E aí, uma das minhas músicas, que foi a primeira música totalmente autoral, tem um ranking de DJs, né? Que não é Chambers. Esse é baseado em número de vendas mesmo, de música pra DJ tocar, porque os DJs compram num formato de arquivo, né? E aí a minha música alcançou o primeiro lugar de dance do mundo, na frente de Rufus, David Guetta, e aquilo Caraca, foi um absurdo. E que é um negócio assim, pra DJ, é muito, mesmo DJ profissional, muito difícil de conseguir. Muito. Gente. E foi um negócio totalmente inesperado, porque o que acontece? Como é que aconteceu, né? Eles selecionaram o próprio Beatport, eles selecionam as melhores do mês. Então, se você entrar lá, as pessoas já passam a procurar música ali no mundo inteiro pra comprar. Uhum. E aí a minha música entrou ali, as pessoas gostaram, foi comprando, ela foi subindo. E aí ela alcançou esse posicionamento. Aí é muito legal, é muito legal de ver, depois eu mostro pra vocês. Depois passa a música, né? Fácil. Mas tirando isso, tem os apps, ela acompanha. Então minhas músicas já tocaram em 221 vezes nas rádios do mundo inteiro. Aí tem lá Caramba. Turquia, Noruega, não sei o quê. Cara, que Mostra legal. onde toca, porque Caramba. os programas puxam, Tipo né? o CAD mundial. E fica puxando. Então, essas coisas são muito legais. Eu passei a ter amizade com vários DJs famosos, conhecidos, pessoas que eu amo, assim, são muito legais. É um background diferente, pessoal, muita gente boa. Aí eu fui agora, pela primeira vez em Ibiza, como DJ, né? Aí eu vou com eles nos shows, vou no camarim. É um tratamento super diferente, muito legal. Então, esse foi um. E outra história, e aí foi, cara, um negócio, assim, sensacional. Eu fui num show, fui no IBA, do México, que é a nossa conferência. E aí tinha um show de um grupo que eu gosto muito de DJ, chama Kane Music, da parte de Afro House, o mais famoso do mundo. Tava acontecendo na época do IBA, eu falei, vou nesse show. Aí eu fui no show, cheguei lá no show, eles tocaram uma música em português, que é um remix de uma música dos anos 70 que chama A Gira. E tocaram lá, eu fiquei louco com a música, porque eu falei, caramba, quem é o DJ que fez uma música remix em português que o Kane Music tocou, uma música dos anos 70? Eu achei que era um cara da minha idade. Eu falei, cara, deve ser um cara mais velho. Fiquei procurando esse DJ, ninguém sabia quem era, a música não tinha sido lançada, eles tocam muita música unreleased, que não foi lançada. Aí um DJ europeu que eu conhecia falou assim, foi um tal de Unfazed. Falou assim, mas ninguém conhece, o cara é desconhecido. Eu procurei ele na internet, não achei. Eu fui achar ele porque ele fez um postzinho, né, no negócio. Eu achei e eu vi que eu não achava porque ele usava, em vez do Z, um 7. Aí eu pesquisava com Z e não achava. Enfim, resumo, achei esse menino, fiquei amigo dele. Ele trabalhava em TI de Vinhedo, nunca tinha tocado profissionalmente na vida. Interior de São Paulo. Ele fazia música e mandava pros DJs tocarem, mas ele nunca tinha tocado pago na vida dele. Entendi. Ele nunca tinha ganho nenhum dinheiro com a música. E aí eu fiquei amigo dele, paguei o primeiro dinheiro dele da música, porque eu falei, revisa essa música minha que eu tô produzindo. Aí dei R$500 pra ele. Aí ele falou, depois que ele me contou, que foi a primeira vez que ele deu dinheiro, na época ele me contou. Depois também marquei o primeiro show dele, porque eu ia fazer um show, aí eu chamei ele pra fazer comigo, lá na Teto, em São Paulo. Virou tipo um agente. Fiquei amigo, a gente é amigo. Chamei ele, falei, você quer ir? Quero. Aí tocamos B2B lá em São Paulo. Aí essa música, quando ele lançou, foi o primeiro lugar do mundo, a primeira vez da história, música em português, primeiro lugar do mundo do Beatport. Foi a primeira música remixada pelo David Guetta em português na história, A Gira. E ele bombou, agora toca em Tomorrowland e tal. E cara, quase um irmão pra mim. Quase um irmão. Caramba, que legal. Gente, Muito legal. Quem que tava Isso dá um outro episódio, né? Já vi que isso dá outro episódio. Quem que tava esperando terminar o episódio com umas histórias dessas? Mas tá vendo, gente? louco, Por isso que né? o Manda Pro Jurídico é o podcast, você tem que ouvir até o fim. Veja bem. O Pedro tá... Tô aqui processando a informação. Cara, Muito legal, Giovanni, muito legal. que maneiro. Mas assim, e hoje em dia é uma coisa que você segue conciliando? Consigo, eu toco uma vez por mês. O mais difícil é tocar, porque exige muita energia. Eu vou tocar dia 28 de agosto, na Aí, Teto, gente. semana que vem.
abrindo pra um DJ, chama DJ Levi. Depois vocês veem, mas ele toca sem camisa. Ele é todo assim, galã e toca sem camisa. Eu fiquei pensando, caramba, será que eu vou ter que malhar pra tocar sem camisa? Aí eu entrei no CrossFit. Aí entra a história do CrossFit. Mas aí, pô, eu vou tocar, vou tocar em Punta em novembro. Eu toco uma vez por mês em diferentes lugares. Aí eu toco evento grande hoje em dia e continuo produzindo, soltando música. E agora eu comecei a fazer música em conjunto com outros DJs. Vou soltar com uma DJ sueca, com um DJ espanhol, com um DJ turco. E você não quis ir pra área jurídica do áudio e vídeo? Então, agora, o que tá acontecendo? Porque eu tenho feito amigos nessa área, agora eu tenho trazido Mas você tá clientes pro prospectando, escritório. você tá prospectando. Você sempre tem que estar prospectando, né? Aí eu comecei a ter clientes dessa área, mas eu não atendo, eu indico para as pessoas certas. Mas hoje sim, a gente tem alguns clientes do mundo da música que são frutos desse Então, inclusive, na verdade, Giovanni nos antecipou, nossa conversa nos antecipou, porque eu tinha pedido para nosso querido amigo em comum, Thaís Gasparian, que é uma grande amiga minha, amiga do Giovanni também sócia do Matos Filho, para fazer uma pergunta. Eu falei, Thaís, manda uma pergunta pra gente fazer pro Giovanni no episódio. E a pergunta que ela fez era justamente essa, era se nesses seus... se nessas outras personas, como DJ, crossfiteiro, se também era possível prospectar. E você já falou que é super. Com certeza. No CrossFit, na atividade física, primeiro assim, existem estudos que mostram, né? A questão da atividade física, você não precisa ser um profissional. Né? Eu nunca fui profissional do CrossFit. Eu competia, forma amador, mas a pessoa que se dedica é um perfil, né? Você se dedica à sua vida, né? Então, assim... Você replica aquilo para várias outras coisas. Para vários outros segmentos da sua vida. Né? E aí, aquilo que você escolhe, né? Alguns são atividade física, alguns são academia, meio acadêmico. Então é isso. Então, no meio do esporte, você volta e meia encontra uma pessoa também profissionalmente focada que vira um contato profissional. E aquilo, obviamente, gera oportunidades de negócio, né? E na música também. Os grandes músicos, né? As grandes pessoas da indústria também são caras focados, Sim, né? grandes empresários. Então são pessoas que ali, eles estão pensando em negócio a todo momento, querem fazer coisa junto e tal. Então acaba multiplicando, né? Eu sempre falo, eu acho que para tudo na vida, você tem que dar o seu melhor, cara. Você não vai se arrepender de dar o seu melhor. Entendeu? Assim, dá o seu melhor, não significa que você vai ser melhor que ninguém, mas você vai estar com a consciência limpa, você deu o seu melhor, você entregou, se esforçou. E vamos ver o que dá, entendeu? Para algumas coisas você vai ter mais jeito, outras não. Quando eu era novo, eu gostava de tênis, mas não tinha a menor condição de ser tenista profissional, entendeu? Também não tinha a menor condição de ser crossfiteiro profissional, mas gostava de crossfit. Mas aí outras coisas, você fala, pô, o negócio da música pra mim, por exemplo, foi uma coisa totalmente surpreendente pra mim. Sim. Mas a cada vez que eu fazia, não é nem que eu me encontrei, eu vou te dizer, eu ia fazendo, aí eu falo assim, eu acho que eu vou parar. Aí vinha um sinal assim, você não tem que parar, porque o negócio você é bom no negócio. Sim. Aí vinha, ia. Aí estamos aí até hoje. Isso tudo ajuda a saúde mental também, né? Cara, assim, ainda mais exercício físico. Assim, eu acho que tanto exercício físico, coisa de música, a gente tem que ter outras atividades, né? E acho que isso é muito, muito importante, né? Saúde mental, saúde física, a gente tem que estar... A pessoa que tem alta performance, ela tem que... Senão ela vai quebrar, ela tem que ter essas coisas. Ainda mais para a advocacia, que é super estressante, né? E também até para o desenvolvimento cognitivo, para além daquilo que a gente faz profissionalmente todos os dias, né? Senão acho que a gente fica com uma visão muito enviesada, com uma visão de mundo, posicionamentos, falas, mas esse busca lado de conhecimento. Vou te contar, até lembrar uma história engraçada aqui, porque eu falei, eu tinha vergonha, né? Antes. Aí depois acabou virando público. Hoje eu toco nas festas do escritório. Um monte de festa de sócio também. Vai tocar nos meus 50 anos. Eu vou lá tocar, virei o DJ oficial. Aliás, toquei no Matos Filho ontem. Mas beleza. Mas aí agora, pra minha surpresa, é o seguinte. Volta e meia eu recebo uma mensagem de um cliente assim, caramba, fiquei sabendo que você toca. Eu já não falo, cara, virou captação mesmo. O cara me... Porra, vi aqui o seu vídeo. Virou um atributo. E aí, outro dia eu tava também com um sócio meu num evento, um cliente estrangeiro, e tá o meu sócio lá. Isso aqui é Giovanni, ele tem o bar, é advogado inglês, é head do escritório, falou um monte de coisa jurídica e tá o cara lá assim. Tipo, I don't care. Aí ele também é DJ. DJ? Caramba, aí, cara, só falou disso. E eu falei, cara, eu nunca esperaria. Sério, o diferencial competitivo, gente. Eu nunca esperaria, cara. Eu nunca esperaria, entendeu? Que isso fosse virar uma coisa de boa pra esse lado profissional. É aquilo que você falou, né? Que, assim, advogado com certificação. Provavelmente ele conhece 300, né? Com certificações. Dependendo do Agora, o que é DJ, por exemplo, ou que tem 3 formações, aí tu vai criando esses diferenciais que eu acho que traz uma humanização até pra aquela relação com o cliente. Isso que você falou engraçado. Eu tive também
também reunião essa semana com um grande amigo meu, que é o head do White & Case Brasil, Dom Baker. Cara, ele falou exatamente essa frase. Isso cria humanização. Isso é bom pro advogado, Muito né? Você bom. criar essa humanização. Muito Isso é bom. legal mesmo. E é isso que a gente tá fazendo aqui nesse podcast também, gente. Humanizando todas essas figuras que somos. E, cara, que entrevista boa que a gente tá aqui falando. Eu perdi as contas, já não sei nem há quanto tempo que a gente tá falando. Ó, gente, mas é isso. O episódio vai ficar grande. Eu sei que vocês vão ouvir até o fim, porque tá muito bom. Tem muitos assuntos diferentes, né, Pedro? E que somaram pra mim, tenho certeza que vão somar pra você. Giovana, eu não tenho como te agradecer. Que papo bom, que jeito bom de estar vivendo essa minha sexta-feira aqui, essa parte da minha sexta-feira. Quero te agradecer muito. Pedro, tem algo mais a falar nesse Esse é aquele encerramento episódio de que fosse na época do Jô Soares, pra quem mais antiga falar, na hora que acabou, né? Mas cabe um segundo, um terceiro, tem muito assunto ainda pra tratar. Eu acho que essa dinâmica de 3 sócios, cada um tem Foi os coisas, legal, foi né? legal, essa troca também. Foi legal. Que é uma que a gente falou, se a gente não tem muito essa troca, assim, na nossa profissão, assim, entre advogados, então trazer isso pro podcast é legal, pra quem nos acompanha, a gente vai poder se sentir pertencido a essa mesa. Giovana, quero te agradecer, abro aqui para suas palavras finais. De verdade, muito obrigada. Que entrevista maravilhosa, gostosa. Pessoal, agradecer vocês também. Já chamar vocês pra gente tomar uma ficar junto. Com certeza, Porque com certeza. esse papo aqui dá pra durar 5 horas. É isso aí, com né? música, bastante Mais música, ainda. música Chamar boa. pras festas lá em casa. Legal, não, legal. Isso aí eu já quero. Eu já Boa, vou falar, boa. o As Thaís, festas lá em quando casa. tiver Passa a festa música depois aí, pra gente ouvir Vou isso aí. passar aqui quando terminar. Mas agradecer mesmo, pessoal. Uma experiência muito legal estar aqui com vocês. Não é à toa que esse podcast é bem sucedido, né? Vocês são pessoas maravilhosas. Tô muito feliz de estar aqui e espero encontrar vocês mais e mais e espero vocês lá em casa. Com certeza, obrigado pela presença. Foi super maneiro o episódio hoje. Gente, que episódio bom. Vocês não repararam, mas eu vi aqui atrás, ficou até uma galera, uma boa Ficou, parte do teve tempo, até uma torcida aqui, plateia. ó. É. Ficou, a gente Acho que a gente tava perdeu a esperando o atenção. DJ começar. Gente, muito obrigada. Tá aqui encerrado mais um episódio Manda Pro Jurídico. Meu beijo especial pro Rodrigo, que não pôde estar aqui, mas eu tenho certeza que vai ouvir até o fim, assim como vocês. Galera, para essa e qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda Pro Jurídico.